Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos pedir a luz do Espírito Santo sobre cada um de nós, nesta noite de estudos, de aprofundamento da nossa fé. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, santos anjos do céu, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, queridos, nós continuamos o nosso projeto de conhecermos um pouco da vida de Santa Teresinha. Nós tivemos a oportunidade já de 2 encontros, olharmos um pouco para a vida de Santa Teresinha, a influência dos seus familiares na sua vida espiritual, a sua entrada no Carmelo. Tivemos na última semana a oportunidade também de olhar um pouco para aquilo que é o segredo do coração de Teresinha, que foi também a declaração do Papa São João Paulo II em relação ao seu doutoramento, a ciência do amor, e compreender um pouco do que é a pequena via, sob a perspectiva de Santa Teresinha. Então nós já fizemos 2 encontros a respeito dela, e hoje nós vamos avançar um pouco mais, falando sobre um aspecto da vida de Santa Teresinha, que até providencialmente vai nos ajudar muito, porque é um pouco sobre a vida de oração de Santa Teresinha. Nós podemos intitular esse encontro como Santa Teresinha do Menino Jesus rezava, como era a sua oração. A melhor forma então de nós podermos descrever a sua vida de oração, em primeiro lugar, é os seus manuscritos, isto é, o manuscrito onde nós chamamos de História de uma Alma. Mas também, dentro desta coleção que é as obras completas de Teresinha do Menino Jesus, nós temos aqui as orações que ela fazia. Essa obra está dividida em 5 partes, contendo um pouco sobre o manuscrito, suas cartas, as recriações, as orações e as poesias de Santa Teresinha. Então aqui nós temos tudo que Santa Teresinha escreveu. E na segunda parte nós encontramos as orações que ela escrevia nos seus diálogos com Jesus. A própria Santa Teresinha, ela insistia muito que aqueles que têm dificuldade de fazer oração sozinhos, porque vai lá, é tomado pelos pensamentos, pela imaginação, que fizessem cartas por escrito para Nosso Senhor. Então, que você escrevesse, já que a sua cabeça, você vai lá rezar, é tomado por pensamentos, imaginações, enfim. Então, que você se sentasse e escrevesse uma carta para Jesus, e que isso se transformasse numa oração. Foi isso que ela fez. Como nós vamos ver, as cartas que ela escreve não são assim orações onde ela compõe uma oração. Em alguns casos existe uma composição de oração, como por exemplo o ato de oferecimento ao amor misericordioso de Jesus. Foi uma oração que ela compôs. Mas outras tantas orações, como estão nas suas obras completas, elas são cartas que ela escrevia para Jesus. Então ela falou, já que eu não consigo rezar, porque a cabeça dói, os pensamentos vêm, eu sou tomada por essa imaginação que não para, então eu vou escrever uma carta para Jesus. Então, dentro desses aspectos mencionados, nós vamos falar um pouco sobre essa vida de oração. É claro que ainda nós precisamos ver várias coisas a respeito da vida de Santa Teresinha, um pouco sobre o seu gênero literário, aquilo que ela deixou
né, o seu legado espiritual, e pretendo falar sobre isso na semana que vem. Nós temos que entrar um pouco na parte das curas e doenças que Santa Teresinha teve ao longo da sua vida, e também falar o que Santa Teresinha significa para o mundo de hoje, já que ela é uma santa dos tempos modernos, é uma santa recente na história da igreja, e que se tornou de fato um tremendo furacão de glória, pois em tão pouco tempo é uma santa conhecida pelo mundo todo. Aqui no Brasil, nós vemos a expansão da devoção por Santa Teresinha de maneira ainda muito maior. É claro que nós temos um problema também em relação a Santa Teresinha, não em relação a ela, mas em relação aos seus devotos, né? Existem muitos devotos de Santa Teresinha que criam assim algo ruim em relação a ela, porque veem assim, é uma santa mais frágil, é uma santa que vai por uma via mais fácil, por um caminho mais simples, e com isso as pessoas acham, então Santa Teresinha é igual nós aqui, né? É sentimental, é muito sensível, né? Cuidado, porque às vezes isso é parte de um processo até revolucionário. A vida espiritual não é buscar a parte mais baixa, a vida espiritual é buscar as coisas elevadas que existem na alma humana. E isso nós vemos nas diversas correntes de espiritualidades espalhadas por aí, em que as pessoas ficam buscando sentimentos. A vida de oração é um nutrir a fé, é um nutrir a esperança e um nutrir a caridade. E intensificar essas três virtudes teologais para chegarmos a uma escada mais elevada. E isso muito bem fez Santa Teresinha. Então vamos falar um pouco sobre a sua vida de oração, né? Então a primeira coisa é que Santa Teresinha, ela se dedicava muito à vida de oração. Então ela tinha uma prioridade na sua vida, que era a oração. Mas isso não somente quando ela entrou no Carmelo, porque a gente pode pensar, uma carmelita, ela dedica boa parte da sua vida à oração, então lá no Carmelo era mais do que óbvio que ela se dedicasse ao tempo de oração. Mas isso não era uma prática pós-Carmelo, é uma prática da sua vida. Por quê? Porque os seus pais ofereciam isso. A família Martã, os pais, São Luís e Santa Zélia, que nós já comentamos a respeito deles, ajudavam a Santa Teresinha a nutrir a vida de oração. Por isso que a vida de oração de Santa Teresinha, ela era permeada por uma constante presença de Deus. Isso é vida de oração. É a nossa vida ser permeada pela presença de Deus. Uma vez, a irmã de Santa Teresinha, que é aquela com a qual Santa Teresinha tinha uma proximidade, a sétima filha do casal, que é a Celina, depois eu vou até mostrar, tem uma oração que as duas fizeram juntas, que tão juntos que estavam, sempre elas rezavam juntas, elas brincavam juntas quando pequenas, justamente porque eram as mais novas, né? E uma vez, já quase que numa parte, né, quando Santa Teresinha já estava no Carmelo, Celina perguntou se Teresinha tinha perdido por quantos instantes da sua vida a presença de Deus, se ela tinha se esquecido de Deus. Isso foi um questionamento muito interessante de Celina para Teresinha. E aí Teresinha, olhando para Celina, ela disse, olha, creio que eu nunca fiquei mais do que 3 minutos sem pensar em Deus na minha vida. Forte, né? Porque não era uma vida distante de Deus, era uma vida próxima de Deus. Então eu creio que em toda a minha vida eu não fiquei mais do que 3 minutos sem pensar em Deus. É uma vida, às vezes a gente demora para pensar em Deus, né? Mas no grito, no socorro, ou lá pelas tantas, quando a gente já está fatigado, não, a presença de Deus é premiada. E aí Celina, diante dessa resposta, ela ficou perplexa. E Celina sempre questionava tudo Santa Teresinha. E ela perguntou para Santa Teresinha, mas como isso? Como é possível isso?
que você tenha ficado ao longo de toda a sua vida, não mais do que 3 minutos sem pensar em Deus. Aí Santa Teresinha disse para ela: Celina, nós pensamos naturalmente naquilo que amamos. Então, você pensa naturalmente naquilo que se ama. Por isso que por isso que a presença de Deus nunca ficou longe dela. Porque naturalmente nós pensamos naquilo que amamos. Você pode ver, aquilo que você está mais inclinado, habitualmente, é aquilo que você mais ama, ou seja, é mais aquilo que você está apegado. Se você está apegado, naturalmente, a um bem material, você pode ver que constantemente você pensa naquilo. Naturalmente, você ama naquilo que você pensa. E o que você tem pensado? Isso nos questiona, isso nos interpela. Porque a oração de Teresinha é uma oração que é carregada da presença de Deus, é uma constante presença de Deus. Então, ela mesma vai dizer: eu não preciso estar lá no momento da oração para estar com Deus. Eu caminho com Deus ao longo de todo o dia. Eu o trago nos meus pensamentos. Nós podemos citar o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, quando São Paulo diz: tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Como que nós vamos fazer para ter o mesmo sentir, o mesmo pensar, o mesmo agir de Cristo? Estando unido a Ele. Mas como que a gente vai conseguir ter uma presença constante em Deus? Mais adiante, nós vamos tentar falar um pouco sobre isso, quando eu vou falar ainda hoje sobre a meditação, porque é um aspecto que Santa Teresinha enfatiza muito. Então, Teresinha diz: o amor se intensifica no coração dos amantes. E isso é notório, gente. Isso aí que é uma experiência até habitual. Vamos lá. Vamos pensar nos apaixonados, Então, você pensa lá, o garotinho que se apaixonou pela mocinha. Então, ele está lá no primeiro dia, ele vê a mocinha: nossa, que coisa linda, me encantei por ela. O que acontece com o coração daquele rapazinho? O seu coração começa a pulsar mais, bater mais. Quando ele a vê, bate mais acelerado. Quando chega um WhatsApp, e você não pode ver porque está no trabalho, meu patrão está aqui na minha frente, eu vi que chegou uma mensagem, tem uma notificação, é dele, ou dela. O que acontece? Ai, meu Deus do céu, que hora que essa empáfia vai sair daqui para eu poder ver essa mensagem? Não posso ver na frente dele, não vai ser legal. É um áudio ainda, como que eu vou ouvir esse áudio, Então, o que a pessoa está ali? O jovem, o processo de se apaixonar, psicologicamente, é isso. É você ter uma pessoa com quem você naturalmente pensa o tempo todo nela. Você vai dormir, levanta, pensa, vai para o trabalho, está trabalhando, fazendo as coisas, está lá que nem um bocó, O que você está pensando? Não, nada. Eu estava pensando nela, Então, assim, esse é o processo, mais ou menos, que Santa Teresinha vivia, não em relação a estar apaixonada a alguém, mas estar apaixonada pelo Cristo. Por isso a resposta dela: pensamos naturalmente naquilo que amamos. Quanto mais você ama uma coisa, mais naturalmente você pensa nela. Quanto mais você está unido a Deus, mais naturalmente você vai pensar em Deus, gastar para estar com Ele, certo? Então, o amor se intensifica no coração daqueles que são amantes, aqueles que se apaixonam. Para Santa Teresinha, a oração não é somente uma fórmula. A oração é muito mais. Ela é a expressão da amizade com Deus. Não é somente uma fórmula que eu decoro e eu recito o texto, onde existe um balbuciar de palavras. É mais do que isso. Oração é um caminho seguro para estar unido a Deus. E para quê? Para que eu conforme a minha vontade com a vontade dEle. Porque é nisso que consiste a oração. Se nós formos na Suma Teológica, em Santo Tomás de Aquino, o que Santo Tomás diz? Para que a gente reza? A gente reza para que a minha vontade se afeiçoe, para que a minha vontade goste daquilo que Deus quer. Porque a nossa vontade não gosta daquilo que Deus quer, não é verdade? Deus manda uma coisa, a gente esperneia, fica rebelde, fica bravo. Então, qual é a finalidade da oração? Eu vou mudar Deus.
eu vou rezar e Deus vai mudar porque Ele vai ter... Não, você é um idiota se você faz isso. Você vai mudar Deus? Deus não muda, Deus é imutável. Então, para que você reza? Para mudar você. Ai, padre, eu rezo e as coisas não mudam. Mas está rezando errado. É claro que as coisas não mudam, as coisas não vão mudar. Só existe uma pessoa para quem você reza que deve mudar, é você mesmo. Claro, a gente reza pela conversão das pessoas, sim, mas às vezes as pessoas só querem que o mundo mude. O problema é elas, e elas não percebem, elas não se enxergam que elas são o problema. E olha, naturalmente, uma pessoa muito narcísica, muito narcisista, olha, pensa num bicho difícil de lidar, né? Você atende lá pessoas, casais, né? Situações mais diversas, você ouve os dramas e tal. Aí a encrenqueira ali só vê defeito nos outros. Aí ele é o problema, mas ela não se enxerga. Aí quando você joga na cara e fala de, olha, o problema é você, na realidade, não é o outro. Porque ela só vê defeito no infeliz, no coitado. Ou também pode ser o contrário. Mas naturalmente são um pouco mais as mulheres que são encrenqueiras, implicantes. Pelos anos de experiência que a gente vê aí, eu tenho quase 10 anos de ministério, mais implicância vem por parte das mulheres do que para os homens, né? E não estou aqui defendendo o homem nem sendo feminista, não. Mas você vê que as mulheres, não, mas cede aqui, não, mas tem que ser do meu jeito. Uai, minha filha, mas se você está convivendo com ele há 30 anos e não mudou, minha filha, pode amarrar o burro. Não vai mudar. É isso aí mesmo. Então, abraça a cruz e ama e vamos embora até o fim. Porque você acha que daqui já está 30 anos junto. Não tem nem paixão nesse negócio. Só tem lá o amor. Você acha que ele vai mudar alguma coisa? Não. Então, assim, o que eu posso fazer para mudar em mim, para tornar os nossos dias melhores, né? O que eu posso fazer para pacificar essa situação da nossa convivência? Uma pessoa não enxerga, é sempre o outro, o problema é o outro. Ela vira, gira, ela volta, a culpa é dele. Meu Deus, minha filha, aí, difícil. Então não tem solução mágica. Então, a oração é esse caminho seguro. É esse caminho onde a gente não tem uma fórmula pronta. A gente pode rezar com as fórmulas, mas é um caminho onde você se coloca numa constante presença de Deus. Agora eu vou rezar, sim, o terço, vou fazer qualquer oração diária, mas eu me coloco diante da presença de Deus, reconhecendo minha pequenez, mas eu já trago aquela presença que esteve durante todo o dia comigo, me acompanhando. Então, esta é a confiança, este é o caminho que Santa Teresinha faz. Quando iniciou o processo de canonização, né, de Santa Teresinha, logo depois da sua morte, a Paulina, lembrem, que é aquela que ela adotou como irmã, como mãe, perdão, que era a segunda irmã, né? A Paulina, ela diz que a oração de Santa Teresinha, essa é uma afirmação de uma irmã de Santa Teresinha, né, falando como ela via, porque ela assumiu o lugar de mãe a partir dos 4 anos, Santa Teresinha. E depois ela se tornou a Madre Maria Inês no Carmelo e foi superiora de Santa Teresinha no Carmelo. Então, o que ela fala sobre a oração de Santa Teresinha? Ela diz assim, olha, a união de Santa Teresinha, ela diz Teresinha, né? Santa é o que estou acrescentando, porque Santa Teresinha não era canonizada ainda. A união de Teresinha não consistia em fazer a oração prescrita na regra, mas sua oração era contínua, porque a regra, que é a disciplina dentro do Carmelo, né, dentro do mosteiro, determina que as pessoas têm que ir para o coro para fazer as orações, faça essas orações e tal. E para ela não consistia naquilo. A oração consistia numa contínua presença de Deus. Ela estava lá no coro rezando, mas em tudo que ela fazia, ela procurava transformar aquilo numa oração. Eu vou para o tanque, é oração. Vou para determinado lugar, eu estou rezando. Eu vou dobrar os véus das irmãs, isso aqui é uma oração. Então, era uma oração constante. Por isso que a sua vida era uma vida permeada pela presença de Deus. Continua ainda Paulina. Santa Teresinha vivia uma intimidade constante com Jesus. Fez da sua vida uma oração, um diálogo simples e espontâneo. Ao invés de falar de oração, ela diz,
podemos falar que Santa Teresinha estava em constante diálogo com Jesus. O coração de Santa Teresinha era habitado pelo amor de Deus. Quanto mais a gente vai sendo habitado por Deus, gente, possuídos por Deus, mais nós vamos tornando o quê? Um tabernáculo, uma morada do Altíssimo. Para isso, é preciso lembrar-se constantemente da presença dele. Continua. Santa Teresinha compreendia que rezar era a descoberta consciente no relacionamento a dois, sem perda de tempo, de grande prazer e alegria, pois eu sei que o outro me ama. Isso daqui é uma coisa, parece simples, mas é extremamente delicado na vida espiritual de muitos fiéis. Olha o que Santa Teresinha diz. A descoberta, oração é a descoberta consciente de um relacionamento a dois, sem perda de tempo, de grande prazer e alegria, pois eu sei que o outro me ama. Isso daqui é fundamental para a vida de oração. Saber que Deus me ama. Esse é o primeiro passo, acho que, para a conversão de todo cristão. Saber que eu fui objeto do amor, que eu sou amado. Mas nem sempre nós nos sabemos amados. A gente ouve que Deus é amor, que Deus nos ama, a gente diz, canta, crê, diz que crê, mas na prática, objetivamente, nós não cremos nisso. Porque se nós crêssemos nesta verdade, seria muito simples o nosso relacionamento com Deus, de confiança e abandono. E não é. Às vezes a gente tem medo de Deus, principalmente quando a gente peca. A gente tem aquela mesma tendência desastrosa de Adão, de fugir de Deus. Ah, eu pequei, agora não estou em estado de graça, portanto Deus não gosta de mim. Eu estou sujo. Você vê, isso você ouve constantemente, as pessoas não creem no amor de Deus, mas crer com convicção, olha, eu sou amado por Deus. Vocês creem nisso? Certa feita eu estava dando aula no seminário e eu fiz essa mesma pergunta para os seminaristas, né? Era uma turma de 7 ou 9 seminaristas e eu perguntei, vocês creem no amor de Deus? Todos eles, cremos, né? Eu provei no final que nenhum deles cria. Crer no amor de Deus. De fato. E crer no amor de Deus significa olhar para si e saber que eu sou uma boa notícia, apesar do desastre que eu sou. Vocês creem que vocês são uma boa notícia? Uma boa ideia? 51, né? Nós cremos que nós somos uma boa ideia, que quando Deus nos pensou bem, e que Ele não poderia ter pensado em outra pessoa que não fosse eu. O que explica que muitas pessoas se martirizam, se torturam, né? Parece que eu nasci com o pé esquerdo, né? Eu sou um desgraçado, Mas você não se sabe amado por Deus? Você não reconhece esse amor, que não é um sentimento, é muito mais do que isso, é uma verdade de fé, que eu creio, olhando para a cruz, que eu fui objeto de amor. Ele doou sua vida na cruz para me salvar. Então, esse é um grande problema, embora não pareça, mas 90% dos problemas de cristãos em âmbitos de direções espirituais, porque muitos não fazem, é falta de crer no amor de Deus. Porque se já cresce, já teria dado uma largada muito grande na vida espiritual. Mas é que a gente tem vergonha de dizer que não crê. Porque parece simples dizer que crê, mas não é tão simples. Porque quando você vai ver na prática, se eu cresce no amor de Deus, nós creríamos que tudo o
que Ele fez, todos os desígnios da sua providência são bons, como aquela confiança e aquele abandono de Santa Teresinha, que se lançam nas mãos de Deus. Muito bem. E o que fez com que Santa Teresinha tivesse essa vida de oração permeada por Deus? Certa vez, o casal Martin foram a uma abadia, a um mosteiro, quando ainda Santa Teresinha e as outras meninas eram novas. Santa Zélia era viva ainda, né? E Santa Teresinha leu uma frase no mosteiro que mudou sua vida para sempre. Olha a frase que ela leu. No paraíso terrestre, Adão rezava como respirava. Então, antes de Adão cair no pecado original, capítulo 3 do livro do Gênesis, pega lá no capítulo 1 e 2. Adão não cometeu pecado ainda. Como que Adão rezava no paraíso terrestre? Rezava como respirava. Ou seja, sem cessar. Para de respirar e vamos ficar 5 minutos sem respirar para ver como que a gente fica. A gente até segura o ar por um tempo. Aqueles que têm um fôlego maior aguentam um pouco mais, aqueles que não têm, já fica assim, né? Por quê? Nós precisamos ter uma vida de oração como a gente respira. O mesmo ato de respirar é o ato no qual eu me coloco diante da presença de Deus. E essa frase foi a frase que impactou a cabeça de Santa Teresinha. Adão, no paraíso terrestre, rezava do mesmo jeito que ele respirava. Então era algo habitual, constante, frequente. A partir desta frase, ela começou a fazer meditação e oração sem ter muita consciência ainda. Ela era muito pequena quando foi. Basta pensar que ela tinha 3 anos, mais ou menos. E é fascinante você notar que Teresinha ela tem uma memória fantástica. Ela lembra de coisas aos 3, aos 4 anos e ela descreve essas coisas com muita facilidade. Tem gente que você fala assim, o que aconteceu com você aos 7 anos? Tem gente que não lembra, né? Mas assim, Teresinha, 3, 4 anos, ela se lembra das coisas e descreve as coisas. E principalmente coisas que impactaram ela. E ela diz que, sem ainda ter muita consciência do que era meditação e oração, aquela frase causou um impacto, porque seus pais disseram a ela, eles leram aquela frase, porque quem chega no mosteiro sabe muito bem que o mosteiro, os monges, as monjas gostam muito de colocar frases, assim, de acordo com a regra, de acordo com alguma frase de santos da igreja. Então, os mosteiros, os claustros, carmelos, são sempre marcados por frases, porque a pessoa chega e já tenha um impacto com aquela frase, né? Então, por exemplo, depois disso, ela começou a fazer muita meditação. Um exemplo, sabe do que São Luís gostava muito? De pescar, né? Então, o lazer de São Luís era pescar. E ela disse que tentava pescar, mas ela não conseguia, porque ela preferia ficar olhando a grama florida. Ela preferia ficar sentadinha lá do lado do pai, o pai pescando, e ela sempre sentadinha. E ela diz, os meus pensamentos eram tão profundos, que sem saber, naquela época, eu já meditava. Minha alma mergulhava em uma profunda oração. E sabe o que eu pensava? Diz ela, eu sonhava com o céu, e a terra parecia ser para mim um exílio. Então parece que eu estou aqui exilada. A pátria definitiva é o céu. Eu quero o céu. Tanto que, vocês se recordam, né? Os pais falavam tanto de céu para essa menina, que chegou um dia, ela chegou junto dos pais com as irmãs, né? E disse, mamãe, eu quero que você morra. Daí todo mundo falou, Teresinha, para. Isso até está no filme de Santa Teresinha, né? Como que você fala isso para sua mãe? São Luís adverte até ela. Ela diz, mas, vocês nos disseram que a gente deve desejar o céu para aquelas pessoas que a gente ama? Então eu quero que a mamãe esteja lá no céu logo, né? Então veja, claro que ela vai sofrer com a morte da mãe, mas já havia naquele coração, pequeno e simples, um sonho com o céu, um desejo pelo céu. E a vida neste mundo, nesta terra, parecia um eterno exílio. Nossa, eu não vejo a hora de me libertar desta vida para entrar no céu.
E veja, neste período Santa Teresinha tinha pouca idade. Logo depois, praticamente dos 3 para os 4 anos, é que vai acontecer a morte de sua mãe. Uma das dificuldades de Teresinha, como é a dificuldade da maioria dos católicos, é que Santa Teresinha diz: eu tinha muita dificuldade de meditar. Então, ela fazia o quê? Ela meditava com aquilo que ela tinha, já que ela não conseguia aprender. Olha, isso daqui define bem a melancolia de Santa Teresinha, né? Você lê isso daqui e você fala: isso aqui está gritando um temperamento melancólico. Olha, certa vez foi perguntada a Santa Teresinha o que ela fazia nos feriados. Ela diz: eu fico no meu leito, ou seja, eu fico no meu quarto. Sanguíneo vai ficar no quarto dia de feriado? Passear. Colérico vai ficar parado dia de quarto? Não. O melancólico fica lá. E o que você fazia, Teresinha, no seu quarto? Pensava no bom Deus. Pensava na eternidade. Compreendo que meditava sem saber que o bom Deus me instruía em segredo. Então, lá no silêncio do coração dela, lá no quartinho dela, ela já pensava em Deus. Numa outra parte da história de uma alma, ela diz que para Teresinha era tão dramático o domingo à noite, porque ela lembrava que amanhã era segunda-feira e tinha que voltar à vida normal. Típico de melancólico, né? Porque o melancólico, amanhã é segunda, meu Deus do céu, amanhã eu vou ter que encontrar com as pessoas, vou ter que voltar para a vida, né? O sanguíneo já é um temperamento que nesse momento se alegra. Amanhã é segunda-feira, vou ver as pessoas, vou me encontrar, né? O melancólico, amanhã eu já volto para o exílio semanal, triste. Né? Era assim. As noites de domingo para ela eram tenebrosas, porque ela pensava: amanhã é segunda, eu tenho que ir para a escola. Que sofrimento, né? Então, não tem como você não ver aqui uma sanguininha, uma melancólica, né? Que era Teresinha. Mas graças a Deus, que embora tivesse um pensamento escrupuloso, tivesse algumas desordens emocionais por conta da mãe e da Paulina, que são naturalmente aquilo que ela contou para nós, e nós vimos até os 14 anos de idade, ainda aquele coração era um coração muito povoado por Deus. É muito melhor do que os nossos corações em tempos de século 21, né? Porque ainda mais o século 21 é um século carregado de um sentimentalismo profundo, como eu já falava anteriormente, né? Onde as pessoas precisam de ajuda emocional, né? Você é mais, você vale tudo. Então as pessoas precisam a todo custo serem jogadas para cima. Veja, Teresinha, por causa da sua melancolia, teria tudo para ficar enraizada lá nos seus dramas. Mas ela pensava na eternidade. E embora ela pensasse nas dificuldades da semana e tal, mas ela pensava na eternidade, ela pensava no bom Deus. E isso era bastante para ela. Então, os testemunhos de Santa Teresinha nos ajudam a ver um pouco mais de como a sua vida de oração era cercada pela influência da vida da sua família, né? Seja porque os seus pais já nutriam isso desde a infância, a vida de oração, levavam à igreja, todos os domingos iam para a missa, mas o lema de Santa Joana d'Arc, que inclusive é uma santa de devoção de Santa Teresinha, que é Deus o primeiro a ser servido, era o lema que nutria a família Martã. Então veja, uma criança que cresce com esta convicção de que Deus aqui em casa é o primeiro a ser servido, todos estão debaixo da tutela absoluta de Deus. Ninguém aqui é maior dentro de casa. Naturalmente, essa criança vai crescer com uma estrutura muito melhor do que uma criança que nasce e cresce dentro de um ambiente familiar onde ela é o centro da casa. Onde crianças, por exemplo, de 3 a 4 anos, mandam nos pais. Papai faz isso, e vai o bocó lá e faz tudo que a criança quer, né? E daí vai a mãe e faz. Aí eles não conseguem dizer não para a criança. Mas tadinho, ele é o filho único. A culpa é de vocês, porque só deram o filho único e agora ficou esse ser aí complicado, né? Filho único sempre é um problema. Sempre. Até hoje eu não conheci nenhum filho único naturalmente assim bem encaminhadinho. Porque, gente, por mais que tenha muitos primos, tem que ter irmão.
para dividir as coisas. É com o irmão que a gente divide, com o primo não divide, e nem com o amiguinho. Porque os pais, naturalmente, se houver uma encrenca entre o filho e o primo lá, quem que os pais ficam do lado? Do filho, né? Não vai ficar do lado do primo. Por mais que o priminho esteja certo, ela vai, mas tadinho do Pedrinho, né? E se tem 2 irmãos, os pais têm que fazer o quê? Um jogo de manobra para fazer os 2 se reconciliar. E se ficou de mal com o irmão, vai ter que ficar de bem, porque vocês moram na mesma casa, não vai ter como. Vai ter que resolver esse problema entre vocês 2, né? Então, irmão ensina muito. Ensina a gente a dividir, ensina a gente a repartir. Agora, quando cresce sendo o centro, é bem delicadinho. Seguindo um pouco mais, além de ser um grande pescador, São Luís também era relojoeiro. E uma das características que chamava muita atenção, depois a própria Terezinha conhece, é que a família Martin não fazia nenhum tipo de serviço no domingo. Eles não abriam relojoaria e Santa Zélia não vendia nada, porque domingo era dia sagrado mesmo para eles. Estava impregnado na cultura do dia do Senhor, né? Santa Zélia também era uma mulher que não tomava decisões sem antes recorrer à Virgem Maria. Então isso influenciava muito. Olha, se nós vamos tomar decisões, vamos recorrer à Virgem Maria. Vamos recorrer ao auxílio celeste para que as nossas decisões sejam tomadas segundo o querer e a vontade de Deus. Qual que é a diferença da família Martin para a família dos nossos tempos? Eles rezavam, e rezavam muito. Essa é a grande diferença. O que a gente precisa fazer, padre, para a gente ser igual à família de Santa Terezinha? Rezar, só isso. Rezar e rezar muito. Fazer com que a oração possa povoar a nossa família. Porque uma família que reza, família, dizia o Papa São João Paulo II, né? Família que reza unida, permanece unida. Então, uma das maiores desgraças dos conflitos, da desunião da família, é justamente a falta de oração. Mais um pouco de Terezinha. Olha o que ela diz. Não sei o que terei a mais no céu, pois já tenho Deus em mim. Então essa é uma frase pesada, né? O que eu vou ter de novo lá no céu? Não vou ter nada, porque eu já tenho Deus inteiro em mim. Então na eternidade eu só terei Ele na plenitude. Aqui eu fico às apalpadelas, ainda angustiada com esse mundo exilado. Mas eu não terei nada de novo. Suas respostas sempre estavam voltadas para a realidade espiritual. Uma das orações que Santa Teresinha mais gostava de meditar era o Pai Nosso. Essa é a oração que ela meditava, parava, até, inclusive quem conhece um pouco, né, sabe que bastava Santa Teresinha dizer a palavra Pai, ela já começava a chorar, né? Porque ela pensava na paternidade divina. E isso já a fazia chorar, que ela nem conseguia continuar a oração do Pai Nosso. Só de dizer Pai, saber que eu tenho um Pai boníssimo no céu. Aí ela nem conseguia continuar rezando mais o Pai Nosso. Ela dizia que era tão adorável meditar a Deus Pai. De todas as coisas que ela mais gostava de fazer era meditar sobre a paternidade divina. Pensar em Deus como um Pai. Ele está cuidando de tudo. E se Ele cuida de tudo, eu não preciso ter medo de nada. Eu não preciso ter uma preocupação, né? Porque o que é uma preocupação? É uma ocupação antecipada. A gente fica preocupado. Eu estou preocupado. Estou me ocupando com aquilo que ainda não chegou. Mas por que me ocupar com isso? Se eu creio que Deus é bom, se eu creio que Deus é amor, Ele não pode me desamparar. Eu creio na providência divina. E creio nas suas causas. Que a providência divina não é, a providência divina me favoreceu. Então parece que a providência divina é sempre benefício. Aí quando um não recebe os benefícios, aí você não está perto de Deus, você está lascado, né? Não, mas a providência divina também se manifesta nas situações contraditórias da vida. Santa Teresinha sempre gostava de falar de Jesus, tanto que a espiritualidade de Santa Teresinha é baseada na espiritualidade cristocêntrica, Jesus no centro. Tanto que se lê a história de uma alma, ela cita Jesus constantemente. Jesus, 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 Jesus. Ela ama Jesus, é apaixonada por Jesus.
Sua intimidade era simples e natural. Olha o que ela diz no manuscrito C. Ela escreve: fora do ofício divino, que sou muito indigna de recitar. O ofício divino é uma oração, a liturgia das horas, que padres e religiosas recitam, mas leigos também podem fazer, certo? Então ela se sentia indigna de recitar, porque basicamente a oração do ofício divino são os salmos, é rezar com os salmos. Não tenho coragem de procurar nos livros belas orações. Então ela não tinha um livro de oração. E ela diz: esses livros de oração me cansam a cabeça. Então você vai lá, pega um livrinho de oração e fica lendo o livrinho, rezando. Não, isso aqui cansa a minha cabeça, não quero. Apenas faço para Deus pequenas frases. Então a oração dela era formular pequenas frases para Deus. E ela dizia assim: as almas simples preferem a linguagem do coração. Quanto mais simples é a linguagem com a qual a gente faz o nosso diálogo com Deus. Esse é o impulso de Santa Teresinha. Querem ver? Vou mostrar um pouco aqui. Senão daqui a pouco passa a hora e eu não mostrei ainda. Numa das orações, que ela faz para Jesus num dia 16 de julho de 1895, 2 anos antes da sua morte. Ainda ela não está na fase final da vida, né? Ela escreveu uma oração no sacrário. E ela recita o seguinte: ó Deus escondido na prisão do tabernáculo. Ela chegou, Deus está lá escondido, na prisão. Deus se fez um preso por mim. Porque até chave a gente tranca ele, né? E a gente não deixa a chave com qualquer um. A chave fica guardada. O nosso Deus é um Deus prisioneiro. Está preso. E ele quis ficar assim, né? Com alegria, retorno para junto de vós todas as noites, a fim de agradecer as graças que me destes e implorar o perdão para as faltas que cometi ao longo do dia, como um sonho já acabou, já passou. Ó Jesus, como ficaria feliz se tivesse sido bem fiel, mas ai de mim, muitas vezes à noite sinto-me triste, pois percebo que poderia ter correspondido melhor às vossas graças. Ela chega de noite e vê: olha, eu não fiz o que deveria ter feito, eu não cumpri o dever de casa. Se estivesse mais unida a vós, Santa Teresinha está falando isso daqui, né? Imagine nós, né? Se fosse mais caridosa com as minhas irmãs, mais humilde e mais mortificada, encontraria menos dificuldade para me entreter convosco na oração. Então olha por que a gente tem dificuldade na oração. Porque nos falta humildade, porque nós não somos mortificados, porque nós somos soberbos. Então quanto mais agitado você é, mais soberbo você é, quando você vai rezar, quem que vai rezar? Cheguei diante de Nosso Senhor para rezar. Ai, Padre do céu, parece que a minha cabeça é um furacão que não para. Tá bom, mas durante o dia você é o quê? Você é a paz? Ou você é um furacão? Eu sou furacão. Então, você quer que vá rezar o quê? Você quer que o corpo... fica o corpo aqui que a minha alma vai encontrar-se com Deus. Não. Quem vai rezar é um furacão. Então você precisa dizer para Jesus: olha, Senhor, quem está diante de vós é um furacão de pensamentos, os mais loucos possíveis, e o Senhor conhece. Está tudo aqui. Então, quanto mais dificuldade com virtudes nós temos na vida ordinária, mais difícil é de rezar. Continua Teresinha: no entanto, ó meu Deus, bem longe de mim o desanimar à vista de minhas misérias. Venho a vós com confiança, lembrando-me de que não são capazes os que têm saúde não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os enfermos. E eu estou aqui como um enfermo diante de vós. Suplico-vos então que me cureis, que me perdoeis. E eu, Senhor, lembrarei que a alma a qual mais perdoastes deve também mais vos amar. Sabe de quem Santa Teresinha era devotíssima? Santa Maria Madalena. Ela amava Santa Maria Madalena. Porque ela dizia, né? Quanto mais se perdoa, tanto mais se ama. Quem muito foi perdoado, muito mais vai amar. Quem foi perdoado pouquinho, ama pouco.
Então, quanto mais a gente recebe perdão de Deus, nossa, mais eu quero amá-lo, porque Deus é benigno, é bondoso. Ofereço-vos, olha que lindo, todas as batidas do meu coração, como todos os outros atos de amor e reparação, e os uno aos vossos atos infinitos. Suplico-vos, ó meu divino esposo, que sejais vós o reparador de minha alma, que exerçais vossa ação em mim, sem considerar minhas resistências. Enfim, já não quero ter outra vontade senão a vossa. E amanhã, com o auxílio da vossa graça, recomeçarei uma vida nova, em que cada instante será um ato de amor e de renúncia. Ponto final. Amanhã vamos começar de novo, me oferecendo a vós, e espero que a vossa graça me oriente, nutra a minha vida para que eu seja uma pessoa melhor. Há uma outra oração aqui, dela com Celina, quando elas recordam a oração, quando dois estão reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles, que é muito bonita, mas é bem grande. Eu quero recordar a última oração que ela escreveu. Isso daqui foi no dia 16 de julho, dia de Nossa Senhora do Carmo, do ano de 1897, portanto o ano que ela morreu, 2 meses antes da sua morte, 3 meses no máximo, né? E é uma oração para quê? Para obter humildade. A oração é grande, eu vou ler 2 trechos mais marcantes da oração, né? Porque é 2 páginas a oração. Começa ela dizendo assim: ó Jesus, quando éreis peregrinos sobre a terra, dissesseis: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. Quero abaixar-me humildemente e submeter minha vontade à de minhas irmãs, não as contradizendo em nada e sem procurar saber se elas têm ou não direito de mandar em mim. Veja que ela está no último ano da vida dela, né? Ela já está bem adoentada. Então, eu quero submeter a minha vontade à vontade das irmãs aqui do Carmelo, sem saber se elas têm direito ou não de mandar em mim. Eu vou obedecer todas. Eu vou me submeter. Ninguém, ó meu amado, tinha esse direito com relação a vós. E, no entanto, o Senhor obedeceu, não só a Virgem Maria, São José e a todos aqueles que cometeram algozes contra vós. Ninguém tem direito de mandar em Jesus. Ninguém. Mas ele se submeteu à Virgem Maria, submeteu a São José e se submeteu a todos os tiranos que tiraram a sua vida. Maldosos e cruéis. Se eles se submeteram, por que eu não posso me submeter, diz ela? Agora, é na hóstia que vos vejo chegar ao cúmulo dos vossos aniquilamentos, né? Então ela fala assim que a hóstia, a comunhão, é o cúmulo do aniquilamento. Não bastando fazer tudo o que o Senhor fez, ainda o Senhor se dá num pedacinho de pão. Isso é o cúmulo de aniquilar-se, ou seja, de esvaziar-se. Então Deus é rebaixamento total. Deus não só rebaixou quando Ele saiu do céu e veio habitar aqui na terra. Ele se rebaixou ainda mais na cruz. Ele se rebaixou ainda mais ao permanecer no tabernáculo da Eucaristia. É o cúmulo do rebaixamento. Qual não é a vossa humildade, ó Jesus, Rei da Glória, ao submeter-vos a todos os sacerdotes, sem fazer nenhuma distinção entre aqueles que vos amam e aqueles que não vos amam, entre os quentes, tíbios e frios no vosso serviço. Às palavras de qualquer sacerdote o Senhor desce e passa a habitar transubstancialmente na Eucaristia. Ele pode ser tíbio, ele pode ser pecador, ele pode ser santo. Ele pode ser de um alto mais elevado, como o Padre Pio, como ele pode ser um Judas, e o Senhor obedece a sua palavra. Deus se submete. Podem adiantar, podem atrasar a hora do santo sacrifício, o Senhor está sempre pronto. O padre pode chegar atrasado meia hora, Jesus está lá pronto. Basta que ele diga: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. A essas palavras, Deus, através do seu Filho, se submete e está presente na Eucaristia.
Ó meu amado, como me pareceis manso e humilde de coração, sob os véus da hóstia sagrada. Para ensinar-me a humildade, não podeis abaixar-vos mais. Assim, para corresponder ao vosso amor, podeis abaixar-vos mais e mais. Suplico-vos, meu Jesus, que me envieis uma humilhação cada vez para que eu buscar sobressair sobre as demais. Olha isso. Pedir para Jesus me mandar uma humilhação quando eu pensar em sobressair diante dos outros. Então, Senhor Jesus, vocês querem rezar isso daqui ou não? Melhor não. Vamos lá. Senhor Jesus, suplico-vos que me envieis uma humilhação cada vez que eu buscar sobressair-me aos demais. A gente rezou isso com fé? Amém. Ai, 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 né? Então, olha, o Senhor manda algo mais pesado quando eu tentar me pavonear, ou seja, abrir as asas e me dar um... Quando eu ficar que nem um pavão, o Senhor me faz recordar que eu sou um franguinho despenado. É isso que nós estamos pedindo ao nosso Senhor. Então, quando Deus, eu me elevar, o Senhor me humilha. Por quê? Porque isso é evangélico. Aquele que se elevar, será humilhado. E aquele que se humilhar, será elevado. Mas continua ainda. Suplico-vos, Senhor, que humilhais a minha alma orgulhosa, mas dais uma eternidade de glória àquele que se humilha. Quero, pois, colocar-me na última fileira, condividir vossas humilhações para ter convosco no reino dos céus. E aqui vem a parte final da oração, que eu acho mais forte. Mas, Senhor, a minha fraqueza vos é conhecida. Todas as manhãs, tomo a resolução de praticar a humildade. E ao findar do dia, reconheço ter cometido muitas faltas de orgulho. Então você vai, amanhã, Jesus, eu quero fazer isso daqui que eu rezei agora com Santa Teresinha. Eu quero ser humilde. Mas na primeira oportunidade a gente perde a cabeça, né? A gente esquece de Santa Teresinha, esquece de Deus, esquece de tudo, né? E aí quando você chega no final do dia, você diz isso: olha, Senhor, hoje de manhã eu tive a resolução de praticar a humildade, mas ao chegar ao final desse dia, reconheço que eu fui orgulhoso. Diante disso, sou tentado a desanimar, mas sei que o desânimo também é uma forma de orgulho. Aí você chega lá: ai, Jesus, eu tentei ser humilde, mas não consegui. Acho que não é para mim esse negócio não. Então vou desanimar. Mas o desânimo é uma forma de soberba. Veja, não tem escapatória. Você vai tentar escapar, você... ai, Senhor, então vou começar amanhã de novo. Vou ser humilde. Daí você chega no final do dia: ai, meu Jesus, deu tudo errado de novo. Ah, não, acho que já deu, né? Acho que esse negócio não é para mim. Cuidado. Quero então, ó meu Deus, apoiar minha esperança somente em vós. Já que tudo podeis, dignai-vos fazer nascer em minha alma a virtude que desejo. Para obter essa graça de vossa infinita misericórdia, vou repetir muitas e muitas vezes: ó Jesus, manso e humilde de coração, fazei meu coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. A gente vai ter que repetir muitas e muitas vezes, como ela disse. Porque essas duas virtudes o Senhor quer nos dar, e são duas virtudes do coração de Jesus: a mansidão e a humildade. E essas duas virtudes, gente, todos os santos são unânimes. Elas são a base para o edifício da vida espiritual. Ninguém começa a trilhar o caminho da santidade sem essas duas virtudes. Pode pelejar, pode... não, vou ser orgulhoso e vou conseguir ser santo. Não. Você vai ser a imagem e semelhança de Satanás, porque ele é o orgulho. Nós vamos ter que caminhar pela humildade e pela mansidão. Então ela conclui essa oração. Aí no dia 8 de setembro, dia da anunciação de Nossa Senhora, foi quando ela escreveu uma última frasezinha, né? Ó Maria, se eu fosse a rainha do céu
e vós fosseis Teresa, gostaria de ser Teresa para que fosseis a rainha do céu. Ela nunca conseguiu, ela nunca pediu que ela quisesse ser como a Virgem Maria. Eu não quero, porque se eu fosse como a Virgem Maria, eu não teria uma mãe tão boa no céu como a Virgem Maria. Então eu prefiro ser Teresa. Então olha, ó Maria, se eu fosse a rainha do céu, ou seja, se eu fosse a Virgem Maria, e vós fosseis Teresa, gostaria de ser Teresa. Ela não gostaria de ser Nossa Senhora, eu gostaria de ser a Teresa, para que fosseis a rainha do céu, para que eu tivesse uma mãe no céu. Então eu não troco o lugar de Nossa Senhora por nada. Eu quero ser filha dela, e ela é a mãe, a qual eu me coloco à disposição. Então, o amor de Santa Teresinha é por Nossa Senhora do Sorriso, né? Que é a imagem de Nossa Senhora das Vitórias, é a estampa da imagem que ela fez esta oração, o título de Nossa Senhora das Vitórias, né? Rainha do Céu, né? Que muito impressionava Santa Teresinha. Então vejam, oração é isso para Teresinha. Oração é um balbuciar simples, é um gesto simples de humildade, é um gesto de você colocar-se diante de Deus, dizendo a verdade, desmascarando a si mesmo, colocando-se diante de Deus com humildade, reconhecendo sua pequenez, sua fragilidade, sua debilidade, sua dependência e lançando-se sempre nos braços divinos. Por isso que Santa Teresinha diz, as almas simples, elas preferem a linguagem do coração. Quanto mais simples nós formos, menos complicados na oração, mais próximos de Deus nós vamos nos tornando. Mais um ponto ainda. Santa Teresinha ela ensina que o cristão que se sabe amado por Deus, ele não tem nenhum obstáculo. O saber-se amado por Deus não gera nenhuma dificuldade no nosso caminho de salvação. Por quê? Infelizmente, dentro de todos nós habita um juiz, né? Que é a nossa consciência. Nem sempre a nossa consciência julga corretamente as coisas. Às vezes, nós julgamos as coisas de maneira distorcida por conta do pecado original. Então, às vezes, nós repetimos constantemente que nós não merecemos ser amados, por exemplo. Isto é um juízo errado. Às vezes a gente olha para a nossa vida passada, a gente olha para a nossa família e a gente não se sente um presente. A gente não se sabe amado porque, olha, eu não tive aquela infância mais bonitinha do mundo, encantadora e tal, não fui criado com os pais, enfim, cada um tem a sua própria história de vida. Então, esse juízo atrapalha muito os nossos raciocínios espirituais na nossa intimidade com Deus. E cria até um problema para a gente rezar. São desafios que fazem parte da vida de oração. A gente vai precisar de ajuda para conseguir superar isso, né? Uma das dificuldades de Teresinha, ainda na oração, é que às vezes ela dormia na oração. Esta confiança de Deus, né? De saber que Deus a acolhia independente do sono dela, né? Que para ela rezar o terço custava muito, né? A oração do terço custa muito. Tenho vergonha de dizer isso, ela diz, né? Mas ela sentia que rezava muito mal o terço, porque a cabeça dela era tomada por pensamentos. E ela diz envergonhada que para mim era uma dificuldade tremenda rezar o terço. Então a aridez, essa dificuldade também fez parte da vida de Teresinha. Isso é uma consolação para nós, por quê? Porque por mais difícil que possa estar sendo a oração, por mais danosa, né, que esteja sendo ali os nossos pensamentos tomando conta, continue sempre lembrando, Deus é um Pai boníssimo, Ele me acompanha, Ele me toma nos braços, Ele me acolhe, Ele me traz para o seu aconchego. E Ele não, porque assim, tem pessoas que, eu dormi no terço, padre, pecado ou não é pecado? Depende, né? Depende muito. Claro que não é um pecado grave, né? Mas não precisa se desesperar por conta disso, né? Essa confiança, olha Senhor, eu comecei a rezar, hoje o dia foi tenso, foi cansativo, eu comecei a rezar
e eu acabei prostrado na cama e nem vi o terço acabar, né? Então, faz parte da nossa aridez, da parte das nossas dificuldades interiores. O importante, como diz ela, né, na nossa oração, é buscar a conformidade com a vontade de Deus. Essa é a maior experiência para Santa Teresinha em relação à vida de oração. Buscar constantemente ser agradável a Deus. Ponto. Oração é isso. Que eu cada vez mais seja agradável a Deus. Que a minha vida seja agradável. Que eu esteja em uma constante e permanente presença de Deus. Para ajudar um pouco, esclarecer um pouco também, e é o último ponto que nós vamos tratar, sobre alguns desses obstáculos da vida espiritual, sobretudo com a oração, né? Uma das maiores dificuldades que as pessoas têm é começar, por exemplo, ter uma verdadeira vida de oração. E até mesmo elas rezam, né? Mas aí a hora que muitos querem aprender um método, por exemplo, para fazer meditações, as pessoas têm muita dificuldade, né? Meditar é uma coisa muito difícil. As pessoas pensam, mas na verdade não é. A meditação é um processo na nossa vida cristã que a gente consegue realizar à medida em que há um esforço da nossa parte. E qual que é o primeiro esforço? Reservar um tempo para fazer isto. A gente precisa reservar um tempo. O que a meditação precisa produzir em nós? A meditação nos ajuda, isso é uma frase de Santo Afonso, Maria de Ligório, né? As pessoas que meditam, é impossível que uma pessoa que medita cometa um pecado mortal, de Santo Afonso. Então, uma pessoa que faz meditação não consegue cometer um pecado mortal. Se ela comete, é porque ela não está fazendo meditação certo. Mas o que é fazer meditação? Meditação é um exercício no qual a gente usa a cabeça. É um esforço do intelecto. Não tem como meditar, porque às vezes a gente confunde, né? Meditação com essas práticas de meditações orientais. Que a pessoa vai lá, se senta e fica. O que você está pensando? No nada. Não estou pensando em nada. Mentira. Porque em alguma coisa você está pensando. O raciocínio humano foi feito para isso, para pensar. Não tem como você entrar no nada, na caixinha do nada. Você pode estar numa caixa, mas não é do nada. Em alguma coisa você está pensando, ele está lá na caixinha do nada. Não está na caixinha do nada, porque não existe isso. Ele só não está prestando atenção em você, mas ele está pensando em alguma coisa lá na caixinha dentro da cabeça dele. Que não é nada, é alguma coisa. Às vezes a mulher está falando lá, nossa, meu marido parece que não presta atenção. Ele entrou na caixinha do pensamento, né? Mas ele está lá pensando, por exemplo, como que eu vou fazer para trocar aquela lâmpada? E ela está falando, e ele não está prestando atenção nela, mas ele está pensando em alguma coisa. Então, o exercício da meditação é pensar em alguma coisa. Que a gente pensa, a meditação é você ficar assim. O coração bate mais devagar, batidas a 40, tuque, tuque, tuque. Os seus pensamentos não estão pensando nada, você não está sentindo nada. Não, isso não é meditação. Meditação é pensar em alguma coisa. Nós precisamos usar a imaginação, a inteligência, a vontade, as nossas faculdades. Então, a primeira coisa para um processo de meditação é usar o nosso imaginário. Nós precisamos usar a nossa imaginação. Não tem como fazer meditação sem usar o imaginário. E a seguir, você vai precisar usar a inteligência para pensar e meditar numa verdade de fé e, consequentemente, a vontade. Então, você está envolvido com as faculdades da sua cabeça. Um dia nós podemos fazer um exercício prático, né, de meditação, para a gente ver como que faz isso na prática. Mas não tem como você fazer meditação sem usar. Por exemplo, vamos supor que a gente deseje fazer uma meditação a respeito da paixão de Cristo. Você vai tomar um texto onde fale sobre algo da paixão de Cristo e você vai precisar fazer o quê?
Número 1, criar a cena. Você precisa imaginar a cena. O que a cena trouxe? Herodes, Pôncio Pilatos, os soldados. Construir a cena primeiro na tua cabeça. Ou seja, imaginar como que foi o fato. Porque se você não imaginar, como que você vai meditar? Você vai meditar com a inteligência, mas quem cria o cenário é o nosso mundo imaginário. Só que daí nós temos muita dificuldade. Por quê? Porque a nossa literatura, ou seja, a nossa leitura a respeito de vida espiritual, ela é muito escassa. Aí a gente não consegue imaginar, porque a gente lê muitas outras coisas, vê muitas outras coisas e consegue imaginar outras coisas. Aí quando a gente precisa imaginar alguma coisa lá de Jesus e tal, nós, não, eu já pus Jesus na cruz, pá, você já cria tudo a cena e pronto, está ali. Em 1 segundo, não vai conseguir meditar. Você precisa criar a cena, então você precisa pegar, ler a página, colocar os autores na cena e imaginar a cena. E a partir da cena, tirar uma verdade de fé. Olha, Jesus está crucificado na cruz. Talvez uma palavra que te chame a atenção lá no alto da cruz. A palavra de Jesus que diz: tenho sede. Jesus diz isso, tenho sede. Mas sede do que Jesus tem? Se Ele é Deus, onipotente, todo-poderoso, do que Deus tem sede? Os padres da igreja dizem que Deus tem sede das nossas almas. Quando Jesus grita no alto da cruz, Ele não quer água. Ele tem sede das nossas almas. Ele tem sede de nós. E se Deus tem sede de mim, eu tenho sido uma água para saciar a sede de Cristo. A minha vida, ela é agradável a Deus para saciar a sede de Cristo e Cristo dizer: nele está todo o meu bem-querer. Como é a voz do Pai dizendo para o Filho, né? Lá na transfiguração. Este é o meu Filho muito amado, o escolhido, escutai-o todos vós. Escutem o meu Filho. Escutem a voz do meu Filho. E o meu Filho tem sede de vossas almas. Mas a minha alma tem sido uma alma agradável a Deus? Uma alma que preenche a sede de nosso Senhor no alto da cruz? Com a minha vida, com o meu jeito de ser, como Teresinha vai dizer, né? Ela morreu. Os últimos instantes da vida de Santa Teresinha é o quê? Dizer somente e balbuciar algumas palavras: ó meu Jesus, eu vos amo. Jesus, eu vos amo. Só isso que ela dizia. Essas foram as últimas palavras de Teresinha no leito da morte, no dia 30 de setembro de 1897. Jesus, eu vos amo. Uma vida consumida em sacrifício, por amor a Deus. Viram o que é ser uma florzinha do Carmelo? Meiga, delicada. Mas isso daqui é vida de gigante, né? Você vê que a maioria dos devotos de Santa Teresinha cria uma imagem acerca de Santa Teresinha que não corresponde à verdade. E ela é a coisinha mais fofinha. Sim, ela é meiga, é linda, é uma princesa. Mas mudou de vida, né? Não é uma santa só que, vamos lá dar florzinha para todo mundo ficar felizinho. Não, é muito mais do que isso. Ela é um gênio de santidade. Ela ensinou um caminho, e essa é a descoberta de Teresinha, um caminho pelo qual nós nos unimos a Deus para nos configurar a Ele, através das pequenas coisas do dia a dia. Como, por exemplo, esse tempo difícil que nós estamos vivendo, né? De falta de chuva, né? Problema respiratório vai atacando todo mundo, né? As rinites, sobretudo quem sofre com as rinites, as ites da vida, né? Bronquites e companhia limitada, né? Rinite. Mas Deus manifesta a sua vontade nisso e nós queremos isto. Então nós aceitamos isso, né? É um passo para a gente não dizer: meu Deus do céu, podia mandar uma chuva para nós. Mas será que a chuva vai ser o melhor? Não sei, né? Deus é quem sabe. Nós não queremos que Ele é um Pai boníssimo, providentíssimo. Então na hora certa Ele vai nos mandar. Nós cremos nele. E Ele cuida de tudo, não cuida? Não que isso nos impeça de pedir. Não nos impede de pedir: Senhor,
manda-nos a chuva. Mas a gente não murmura contra. Pedir podemos, porque Ele pediu para a gente pedir. Mas a gente não pode murmurar contra. Ah, já não aguento mais essa poeira, né? Esse tempo seco, essa baixa umidade, né? Que está terrível no tempo. Mas é o que Deus está nos dando e é o que nós temos que aceitar como um ato de resignação. Às vezes a gente se esquece, mas aí a gente aprende com Teresinha que a gente precisa pensar constantemente nele. Então, meus irmãos, que Santa Teresinha nos ajude a melhorar nossa vida de oração, adiante dos desafios da aridez espiritual, a nos colocarmos diante da sua presença. E que ao fazermos a nossa meditação, como um ato do uso da inteligência, da imaginação, resignando a nossa vontade, dizendo: Senhor, na cruz vós vos humilhastes, entregastes, eu também quero seguir o mesmo caminho. O caminho de aceitação, de obediência, de contrariedade. Que esse caminho que fez nossa pequena padroeira, e é tão bonito nós sabermos que nós temos uma padroeira maravilhosa como essa, né, gente? Não somente porque o povo de Bandeirantes, graças a Deus, tem muita devoção, mas saber o significado que é ter uma patrona. O que significa ter um patrono? Quando Deus nos dá um padroeiro, por meio do bispo, é claro que Deus, Santa Teresinha, como erigiu essa igreja como Santa Teresinha. Mas aqui ela não é só padroeira desta igreja, ela é padroeira da cidade de Bandeirantes, né? Então, o que Deus quer com esse desígnio? Ao dar uma padroeira a essa cidade, e pensando na nossa diocese, é a única paróquia dedicada a Santa Teresinha. Nós temos uma em Jaguaraíva, mas ela é copadroeira. Primeira é São Francisco e Santa Teresinha, né? Mas, por engraçado que seja, né, Santa Teresinha está próxima de São Francisco, né? Santa Teresinha celebra dia 1º, São Francisco dia 4. Mas na paróquia onde São Francisco é o patrono, a festa maior de Santa Teresinha. Por causa da devoção, né? No Brasil, a devoção a São Francisco não é uma devoção muito grande. Na Itália, por exemplo, é tremenda a devoção a São Francisco, sobretudo em Assis. Mas no Brasil não é tão grande. E lá nessa paróquia, em Jaguaraíva, né, é a devoção, a festa, eles fazem a novena de Santa Teresinha, mas a festa de São Francisco fica até meio esquecidinha, assim, né? Por causa que Santa Teresinha é um fenômeno no Brasil, né? Não é porque eles desprezam São Francisco, né? O fato é que, se nós temos essa padroeira, nós precisamos entender o que essa patrona da nossa paróquia, da nossa cidade, tem a nos ensinar. E se Deus nos permitiu que fosse ela, para nos conduzir pelos caminhos da santidade, né? Que ela possa nos ajudar nesse caminho, que a gente possa pedir mais fervorosamente a ela, para nós trilharmos o caminho que Deus quer para nós, para que nós sejamos mais agradáveis a Deus, obedeçamos cada vez mais a nosso Senhor. Aqui diante da presença de nosso Senhor, o Santíssimo Sacramento, colocando nossas vidas, nossa história, assim como Jesus, assim como Teresinha chamava Jesus de o Deus prisioneiro, o Deus que quis se fazer prisioneiro por amor. E aqui estamos, Senhor, todos nós diante da vossa presença, prisioneiro do amor. Ó Senhor, como é bom saber que em todas as igrejas existe um sacrário, que a vossa presença aí é certa, vós estáis escondido debaixo desta pequena partícula deste pão consagrado. Senhor, ensina-nos a ter um coração como a pequena serva Teresinha, que era tremendamente apaixonada por vós, que o nosso coração possa, como o dela, exalar, cantar as belezas e as delicadezas do amor por vós. Ensinai-nos, Senhor, a ter um coração humilde, pobre, um coração confiante em vós. E no final de nossas vidas dizer como ela: ó Jesus, eu vos amo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Cruz do século. Santa Teresinha do Menino Jesus, o Senhor esteja convosco. Sob a intercessão de Santa Teresinha,
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.